punheteiro de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala, espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, deixa eu pegar esse mouse aqui que eu uso para ligar o som do microfone e deixar aqui de lado. Agora sim, antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de um conteúdo ocultista, porque hoje, segunda-feira, vocês sabem que é de praxe aquele vídeo maroto aonde o mago traz sobre causos, né, experiências minhas de segunda-feira que eu vivi, que eu acho bacana compartilhar com vocês. Estamos no mês de agosto, mês de Hecate, tô com uma camisa dela aqui, acho que não vai dar nem pra ver. É tanto talismã, é tanta coisa que eu acho que não vai dar nem pra ver, mas é essa aqui, ó. Comprei na Shopee, gente. A única camiseta da Shopee que eu comprei... Shopee não, AliExpress, né? A única camiseta do AliExpress que eu comprei que ficou boa. E é maravilhosa. Eu gosto muito dela, aliás. E, bom, vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco de Hecate numa face que não é muito falada. Sim, a face sutil, angelical de Hecate. Mago, mas como assim? Exatamente, como assim? Hecate, ela sempre é cultuada, ela é sempre vista, ela é sempre admirada como rainha das encruzilhadas, senhora do submundo, a furiosa, a rainha dos mortos e por aí vai. Sempre com epítetos densos, que não está errado, né? Porque Hecate, de fato, é uma divindade que está associada, num período mais tardio do helenismo, aí a Goetia, né? A esfera densa da bruxaria, né? Então ela ficou com essa roupagem mais dark, mais sombria, mais densa. E não é errado. Só que Hecate, no princípio dos primórdios do seu culto, e sobretudo na exaltação do culto dela dentro do neoplatonismo, que é onde surge a magia cerimonial, ela é exaltada com epítetos que colocam ela num patamar quase que angélico, né? Ela é chamada, de acordo com algumas fontes, de Anima Mundi, ou seja, a alma do mundo, né? Ou seja, a grande mãe, a senhora que dá vida ao mundo. E isso não pode ser um epíteto denso, é um epíteto sutil, né? Ela é chamada de Ourânia. Ourânia é a senhora dos céus elevados, né? A senhora da purificação, a senhora dos céus, né? E ela também, mais recentemente, alguns vão chamá-la de Domina Angelorum, rainha dos anjos, porque ela também acaba sendo muito citada em escritos angélicos. Crowley vai citar ela, Agripa, lá na Idade Média, vai citá-la também. Então, por isso, Hecate acaba também sendo associada como rainha dos anjos, ou a deusa que governa, né, a todas as esferas angélicas aí. Mago, isso é uma verdade? Não, né? É um epíteto, é um título que deram a ela de engrandecimento, de nobreza. Não é verdade, mas também não é mentira. É mais um título, né? Eu a cultuo como Domina Angelorum, e sempre me foi muito bem. E hoje eu quero trazer as minhas experiências com esses epítetos, né? Porque sempre que falamos de Hecate, nós a associamos, geralmente, quase sempre, à força densa do rolê. Mas e quando usamos a energia de Hecate para as coisas mais sutis ou para transformações mais teúrgicas? E é aí que nós vamos chegar. A primeira vez que eu trabalhei com os epítetos sutis de Hecate, devo confessar, foi no mosteiro, né? Por quê? No mosteiro, gente, eu não podia de forma alguma ter uma estátua de Hecate, ter um oferendário, um altar para ela, não tinha como, né? Era tudo muito escondido. E aí eu colocava Hecate como se fosse a Virgem Maria ali, né? E toda a minha vida no mosteiro girou em torno disso, aliás, né? Diga-se de passagem, a nível devocional. E para querer cultuá-la, e como no mosteiro a gente lida muito com as transformações internas, os votos que a gente faz de pobreza, castidade, obediência, era sempre a ela que eu recorria para me dar forças no meio desse tumulto, no meio dessa turbulência toda, né? E bom, a primeira experiência que eu tive com Ourânia, né, que é a Celeste, foi uma vez quando eu morava lá na Bolívia, né? Eu estava num dia muito frio. Falar disso é um pouco emocionante, então pretendo não chorar, tá bom?
Pra quem não sabe, a minha história no mosteiro ela é um pouco pesada, né? Porque a gente passava fome, a gente passava frio, a gente passava todos os perrengues por questão de viver os votos na sua radicalidade, um desapego material extremo e tudo mais. E teve uma época na Bolívia que a gente tava passando por muita necessidade, mas tipo, muita. As pessoas lá não gostavam de doar pra gente, elas consideravam o ato de doar, né? Elas consideravam isso um ato contra a criação, né? Porque na religião deles, do culto a Pachamama e tudo mais, tinha todo um rolê que o pobre tá numa situação de miséria por ser amaldiçoado. Então ninguém queria ajudar os pobres, ninguém queria ajudar quem precisava. E a gente era desses pobres, né? E foi numa dessas que a gente se viu numa situação bem complicada. Aonde eu estava passando muita fome, aonde eu estava passando muito frio. Ou seja, muita necessidade. Lá na Bolívia, pra vocês terem noção, gente, onde a gente morava, no altiplano boliviano, eu morei em El Alto, que é acima de La Paz, né? Bem no alto das montanhas mesmo ali. E lá, no inverno, chegava a 15, 16 abaixo de zero. E a nossa casa, ela não tinha estrutura, não tinha aquecedor, não tinha nada. E simplesmente jogaram a gente pra viver lá, né? Jogaram, assim, vai viver lá. E aí chegou num dia de inverno que a gente tava com muita fome, com muito frio. E eu estava entrando num desespero, porque já estávamos 3 dias sem ter o que comer, né? Nessa época eu cheguei a pesar 60 quilos, pra minha estrutura óssea é um absurdo chegar a pesar isso, né? E eu lembro que no auge do meu desespero, recorri a ela. E foi interessante porque eu recorri a ela com o nome de Hecate, em voz alta. Foi um ato de fé que eu me arrepio toda vez que eu lembro. Porque todas as nossas casas, todos os nossos mosteiros, a gente tinha um altar dedicado à Virgem Maria, né? Todos eles tinham. E era ali que eu passava horas e horas do meu dia. Em contemplação, em transcendência, em meditação, né? E nesse dia eu tava tão desesperado que eu tava morrendo de fome, eu tava fraco, eu tava com frio, né? Porque as roupas de frio não eram suficientes. A gente não tava preparado para aquilo, né? Que eu cheguei, eu me ajoelhei na frente da imagem, porque era um ato bem devocional mesmo, né? E eu lembro que eu falei assim, Hecate Urânia, falando em voz alta pros monges, tudo ao nosso redor ouvir, né? Porque lá tinha vários monges. E todos os meus irmãos que estavam lá, os frailes, né? Todos os frades que estavam ao meu redor estavam ouvindo eu falar isso. E eu falei, Hecate Urânia, se você é quem tu és em minha vida, eu te desafio e eu te imploro, pelo seu poder sutil, trazei-nos o alimento. Trazei-nos o teu calor. Hecate Urânia, e aí eu chamei por fósforo, né? Aquela que ilumina. Hecate Fósforo, iluminai-nos. Aquecei-nos. E eu fiquei chorando, eu entrei num desespero ali, né, na minha fé. E nesse desespero foi aonde, na minha visão de hoje, foi um milagre perto da situação que a gente vivia, sabe? Eu rezei, passou o dia, né, isso foi na parte da manhã, passou o dia, no mesmo dia a gente teve uma doação grande que chegou da igreja, né? Porque a igreja era a única que ajudava a gente. Então o bispo, que se compadeceu da nossa situação de miséria ali, mandou doar pra gente verduras, legumes, cestas básicas. E a gente teve que comer naquela noite. Nossa, eu comia chorando, sabe? E os frades tudo agradecendo. Porque claro que não foi só as minhas orações, né? Obviamente. Era a oração dos frades e tudo mais. Mas me marcou muito porque a devoção a Hecate pra mim, lá dentro, é algo muito interno. Muito interno. Ninguém podia saber. O único que soube disso foi meu mestre de noviciado, que era o Frei Fanuel, e ele me proibiu de ficar olhando pra lua pra perder o contato. Né? Porque eu era aluado, eu gostava de me retirar pro meio do mato, lá no mosteiro, e ficar olhando, né, pra lua e fazendo meus rituais ali. E ele me proibiu de fazer isso. E foi o único que soube. De resto, ninguém sabia. Era algo muito íntimo. E nesse dia eu não aguentei, eu joguei pra fora, eu vomitei aquilo que tava guardado dentro de mim, gritando a Hecate, pedindo por socorro. E Urânia me atendeu, sabe?
E isso foi muito marcante na minha jornada, né? Hecate Urânia não me desamparou. Urânia é a celestial, né? Então era onde eu estava aprendendo a lidar com os epítetos mais sutis de Hecate. E foi muito bonito, porque eu já estava pedindo há uns dias misericórdia, proteção para Jesus, para Maria, para todo mundo. E quando foi a Hecate, parece que foi o momento de é aqui, sabe? E foi incrível, né? Porque só quem já passou por uma situação dessa sabe o quão ruim é você não ter com o que se cobrir, você não ter o que comer, você não ter nada que possa te sustentar, né, naquele lugar. Então foi uma experiência dolorosa, mas foi uma experiência também muito bela, de certa forma, porque eu vi um milagre na minha frente. Eu fui até questionado depois pelos frades, quem é essa Hecate que você chamou, né? Eu não conheço nenhum título da Virgem Maria com esse nome. E aí eu simplesmente não respondi, eu desconversei e falei, é meus segredos espirituais, né? E aí os frades olhavam um pouco assustados, né? Porque não entendiam bem. Essa foi uma experiência muito marcante pra mim, achei que seria bacana compartilhar. E aí depois eu tive uma outra experiência com Anima Mundi, a alma do mundo, né? E essa experiência foi uma experiência de libertação, em um dos retiros que a gente pregava. Lá na comunidade a gente tinha muitos retiros de cura e libertação, que era algo bem famoso dentro do movimento chamado Renovação Carismática Católica. E aí eles chamavam sempre a gente para ir lá fazer esses momentos de cura e libertação. E aí teve um momento de libertação, onde teve uma pessoa que ficou lá possuída, né? Caiu incorporada com Satanás no corpo. A gente retirou ela do local e eu era um dos auxiliares responsáveis até chegar o padre exorcista e tal, só que nem sempre tinha um padre exorcista. Nesse caso, não tinha. Então era a gente mesmo que tinha que resolver o BO, né? E aí, o demônio lá falando em latim, falando em grego, falando em aramaico, falando tudo quanto é idioma. E a gente tava pedindo, libertação, libertação, libertação. E o capeta nada de sair da guria. E a gente pedia e nada. E bom, essa experiência com esse epíteto Anima Mundi foi interessante porque eu não chamei o nome de Hecate na ocasião. Eu pensei em Hecate e só chamei por Anima Mundi. Pra quem não sabe, Anima Mundi, ou Alma do Mundo, também é um dos epítetos da Virgem Maria no catolicismo. A igreja se apropria de várias coisas pagãs e óbvio que não iam deixar de se apropriar de um símbolo tão forte como Anima Mundi, né? Que é um símbolo da deusa nas religiões pagãs, né? Um símbolo de deusa mãe, deusas tríplices e tudo mais. E Hecate porta, em seu epíteto mais utilizado dentro do neoplatonismo, esse nome, né? De Anima Mundi, a alma do mundo, aquela que governa sobre o mundo, né? E chamei, né, nessa ocasião, a gente estava lá por horas, né, como eu estava falando aqui, e chamei por ela. Pensei nela, visualizei ela, chamei Hecate Anima Mundi, né? Só verbalizei Anima Mundi. Em teu nome, leva esse espírito obsessor embora daqui, né? E na hora eu tive uma visão, né, uma visualização mental, onde eu vi a Hecate entrando no lugar com um chicote açoitando. E ela entrava de branco, toda esplendorosa. Não era aquela visão sombria de Hecate, não. Ela vinha de branco, toda esplendorosa, e com um chicote ela açoitava aí as entidades ali que estavam sobre a pessoa. E aí ela acorrentava esse obsessor e levava para os quintos dos infernos, né? E foi interessante que eu tava de olho fechado, com a mão na cabeça da pessoa, chamando por Hecate em nome da autoridade dela, expulsando a coisa ruim que tava nela ali, né? E de fato expulsou. Na hora, todo mundo atribuiu isso à Virgem Maria, né? Porque o meu nome iniciático era por conta da Virgem Maria, e eu clamei por Anima Mundi, que era um epíteto da Virgem Maria. Na hora, todo mundo começou a dar glórias à Virgem Maria, né?
E eu lá, né, dando glórias a Hecate. Então foi bem interessante esse dia, essa experiência. E mais recentemente, né, outro contato que eu tive tanto com os dois epítetos, né, Anima Mundi, Urania, e sobretudo Domina Angelorum, foi, e aqui é uma coisa bem íntima também, falar de Hecate sempre é falar da minha intimidade, né, não tem jeito, sempre expor a minha intimidade. Foi quando Hecate sempre foi minha guia. E aí eu tava num dos meus rituais de Hecate, que antes era com muita frequência, eu fazia quase que toda semana ritual devocional a Hecate, né? Hoje não é tanto assim, porque eu não tenho nem tempo, mas na época era. E eu lembro que eu pedia que Hecate me encaminhasse, né? Dentro do sistema de Kabbalah, dentro do sistema angélico, onde que ela queria que... onde que ela se sentiria mais confortável de me levar, onde seria mais belo para que eu pudesse explorar. E aí ela apareceu para mim, toda de branco, com 2 asas de anjo, e era Hecate, tá? Mas toda vestida de branco, com 2 asas de anjo, com tocha em mãos, né? E ela me pegava pela mão na visão que eu tive e me levava até os anjos. E era Urania, né? Eu chamei pelos epítetos sutis. Chamei por Urania, chamei por Anima Mundi, chamei por Domina Angelorum. E ela mesma me guiava até uma tábua enoquiana, que na visão eu não entendi nada, mas que dias depois foi surgindo livros e foi surgindo todo o rolê que eu já contei pra vocês, de como foi meu começo na magia enoquiana. Mas a experiência mística por detrás, antes de eu fazer curso do Goya, antes de eu voltar a estudar magia enoquiana mesmo, foi uma experiência com Hecate, onde ela me levava a uns anjos desconhecidos, né? E eu lembro que eu perguntava a ela se eram os anjos cabalísticos, porque eu nunca tinha visto aqueles nomes. Eram nomes estranhos, alfabeto estranho, né? E aí ela só balançava a cabeça, ela não falava, porque a Hecate comigo não é muito de falar, não. Ela só vai me guiando, fazendo as coisas, sabe? E foi interessante, porque a partir desse dia, a partir dessa experiência, foi quando eu voltei, né, de fato, a ter um contato mais forte. Aí fiz o curso do Goya e comecei a praticar o enoquiano e estamos aí até hoje sem parar, quase que todo dia, né? Então, Hecate, em seus epítetos mais sutis, foi quem me levou, né, aí a iniciar na magia enoquiana. Eu já tinha dito isso pra vocês, mas eu achei legal, né, como é mês de agosto, trazer mais ou menos como foi a experiência. Eu tinha rituais devocionais de Hecate toda semana, né, rituais de altar, como eu tenho meu altar aqui e tal. Nesse altar eu oferecia coisa, eu praticava scrying, eu me projetava, eu tentava me aproximar da deusa o máximo que desse, né? E eu creio que ela me honrou muito com isso, porque a magia enoquiana foi o que deu um boom na minha vida de um jeito que, meu Deus do céu, né? E foi isso, né? Então, eu acho que é bacana a gente trazer isso de Hecate, porque a gente só ouve falar por aí de Hecate como a rainha das bruxas, a senhora das trevas, a trevozona, né? A do lado denso. Mas, pera lá, meu jovem gafanhoto. Hecate também é tudo isso. Mas ela também é outra coisa. Hecate, ela caminha nas 3 vias, na terrena, na celestial e na do submundo, infernal. Ela caminha pelos 3 lugares, por isso que ela é uma deusa tríplice, por isso que ela é uma deusa de 3 vias que a gente fala. Por isso que as encruzilhadas de Hecate formam um Y, né? Os 3 caminhos dela. Então, claro, devo confessar que as minhas experiências com os epítetos de Hecate a nível sutil, como eu já falei e citei eles aqui várias vezes, eles se deram muito mais para ações mais teúrgicas, né? Para trazer o alimento que não tinha no momento de maior necessidade, porque era questão de alimentar o meu corpo para minha evolução, de expulsar o mal de alguém pela força sutil, né, dela. Então consegui expulsar o mal que estava na pessoa ali no retiro em questão, por meio dela. E também essa experiência que para mim é a mais marcante de todas, quando ela me levou aos anjos enoquianos, Hecate Urania, né? E Hecate Domina Angelorum, a senhora dos anjos. Então é por isso que na minha ordem, no meu grupo de praticantes de enoquiano, Hecate sempre será nossa guia, né?
porque não tem como eu chegar a algum lugar sem ela, né? Ela não é somente a rainha das bruxas, ela é a rainha dos magos também, né? E isso é muito visível na minha vida, no meu sacerdócio, no meu ministério. Então, eu queria compartilhar, já que estamos no mês de Hecate, né? As experiências com o lado mais sutil da deusa, que vem para curar, vem para te fazer evoluir, vem para te guiar, né? E vem, sobretudo, para alimentar o lado mais amoroso e maternal de Hecate que existe, né? Se você quer experimentar o lado mais maternal de Hecate, é nesses epítetos que você tem que ir. O lado mais sutil, o lado mais suave da deusa. E é isso, gente. Bom, vamos lá. No momento que estou gravando esse vídeo, já era. Acabaram-se as vagas da mentoria. Infelizmente, agora só na próxima turma, que provavelmente vai ser só lá para metade do ano que vem, devido a todos os projetos que tenho aí para executar antes disso. Então, sinto muito, né? As vagas já acabaram, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Porém, teremos rito coletivo no final do mês, de limpeza, quebra de demanda, quebra de maldição e tudo mais. Esse ritual, ele é fundamental para todo mundo, porque limpeza nunca é demais, a não ser que você acabou de fazer. Aí sim é demais. Mas fora isso, ritual de limpeza, de quebra de demanda, essa higiene espiritual, ela é muito necessária pra gente, tá bom? Então, ainda tem vagas, o ritual será no dia 30, com os Anjos de Saturno. Se você quer participar, corre, garante sua vaga. Também, o curso de Tarô do Mago ainda está em promoção, o Mago está estendendo, pensando em vocês que me pediram, o Mago está estendendo essa promoção para que todos consigam aí adquirir. Eu reduzi o máximo que deu, não vai reduzir, não vai ter Black Friday, não vai ter nada disso. Então, aproveita agora, porque não vai reduzir mais o preço, tá bom? Pelo contrário, provavelmente deve aumentar pro valor tradicional dele no mês que vem. Curso de Scrying módulo iniciante está aí também, para quem quer aprender. E a agenda do Mago está aberta. Lá para a semana que vem, quando esse vídeo for para o canal, tem agenda de Scrying, que é bola de cristal, agenda de tarô, agenda de baralho cigano, agenda de rituais de magia individual, se você tiver condições de arcar com os custos. Tá tudo aberto, tá bom? Então é isso, meu povo. Demais. Fiquem bem. Acreditem na magia hecatina que existe dentro de vocês. Kairi Hecate. E falou!